e agradecemos. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Sim, a gente também no final, Rafaela Galego, me lembra no final para eu orar por Cauane e também para Daiane, né, Daiane? Para abrir portas de trabalho para seu esposo, né? Vamos fazer isso no final, tá? Só me lembra, por favor. E aí a gente vai orar, tá bom? Gente, uma coisa interessante antes da gente começar a palavra vai estar lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 18, Mateus 18, do versículo 21 ao 34. Do 21 ao 34. Então vai abrindo aí a tua Bíblia em Mateus 18, do versículo 21 ao 34. Você que está pelo nosso Instagram, quando acabar a live, vai lá, começa a seguir o nosso Instagram. Se você ainda não é inscrito, você vai lá, começa a seguir o nosso Instagram. E também vai lá no nosso canal do YouTube, vai lá, coloca lá Ressurreição Pombos e se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque você vai ser notificado toda vez que tem uma mensagem nova. Não esquece de curtir, porque quando você curte, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e vai enviar para mais pessoas, tá bom? Então, vamos começar a nossa palavra. O tema é dificuldade em perdoar. Dificuldade em perdoar. E é justamente por isso que Deus te trouxe aqui nessa live, nessa manhã. Porque talvez você, assim como eu, como várias pessoas, tem dificuldade em perdoar muita gente, às vezes, que nos machucaram, tá bom? Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao 34, Jesus ele vai contar uma parábola, que é chamada a parábola do servo impiedoso, tá bom? Então, vamos acompanhar comigo o que essa palavra diz lá em Mateus 18. Diz assim: Então, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E ele continuou dizendo, ele diz assim: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com o seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de pratas. Essa enorme quantia de pratas aqui, tem algumas versões que falam quanto é essa quantia, que dá mais ou menos um período de uma pessoa trabalhando mais de 150 anos. Ou seja, é uma dívida impagável. Uma dívida impagável porque ninguém vive 150 anos. Então esse cara não teria como pagar essa dívida. E ele continua dizendo: Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus co-servos, que lhe devia 100 denários. Um denário é o trabalho, o dinheiro que você recebe por trabalhar um dia. Então esse cara estava devendo a ele 100 dias de trabalho. Aí continua dizendo, ele diz assim: E agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Preste atenção, esse cara tinha uma dívida imperdoável, uma dívida impagável, e o seu rei perdoou ele. E quando ele sai, depois de receber o perdão, ele encontra uma pessoa que estava devendo a ele apenas 100 dias de trabalho. Tá bom? 100 dias de trabalho. Trazendo isso numa moeda nos dias de hoje, era equivalente a 3 meses de salário mínimo. Então, daria em média de quê? R$3.900. Por aí, R$4.000, tá? Ele encontrou um cara que estava devendo R$4.000 a ele, e ele pega esse cara, começa a machucar esse cara, dizendo que esse cara tem que pagar de todo jeito. E aí, no versículo 29 diz assim: Então, o seu conservo caiu de joelho e implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Veja que aconteceu a mesma coisa que ele fez. Quando o rei pega ele, diz que ele vai ter que pagar de todo jeito. Ele caiu de joelho e pediu misericórdia, e o rei teve.
Logo quando ele sai, acontece o mesmo fato com ele. O cara pede perdão a ele, dizendo que vai pagar. E veja a resposta no versículo 30. Ele diz assim: mas ele não quis. Ele não quis perdoar o cara. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu co-servo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Vê o versículo 35, finaliza assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Veja que esse final é muito forte. Jesus ele finaliza dizendo: olha, se vocês fizerem isso também, Deus não vai perdoar você. Então essas são as palavras da salvação e por elas a gente dá graças a Deus. Vamos refletir nessa mensagem? Vamos refletir nessa palavra? O tema dessa palavra é dificuldade em perdoar. A gente sabe quão difícil é perdoar uma pessoa quando alguém nos machucou. A gente sabe quão difícil é liberar perdão sobre algumas pessoas. Mas essa história, essa parábola que Jesus nos conta, ele nos conta a respeito de um rapaz que recebeu um perdão que era impagável e quando ele tem que perdoar alguém, ele não faz o mesmo. Trazendo para a nossa vida, é exatamente isso que acontece comigo e com você. Deus, ele nos perdoa de uma dívida impagável, de algo que eu e você não conseguiríamos pagar nem se livrar, que é a condenação do pecado, da morte, o fogo eterno no inferno. A gente não teria como se livrar dele. E aí, quando a gente pede perdão, Deus nos perdoa. Só que quando alguém faz algo com a gente bem menor que isso, bem menor do que aquilo que a gente faz com Deus, com Jesus todos os dias, com as nossas escolhas erradas, com palavras erradas, com a nossa independência de Deus, com tudo aquilo que a gente faz, a gente continua fazendo errado. Quando alguém faz algo bem menor com a gente não consegue perdoar. Então, essa palavra ela é muito importante para a gente, porque eu e você, nós até queremos ser perdoados. A gente vai para a igreja, a gente ora na nossa casa todo dia, a gente pede perdão a Deus porque nós queremos ser perdoados. Mas nós não queremos fazer o mesmo. Mas a Bíblia fala e Jesus finaliza dizendo: olha, se vocês forem dessa mesma forma, Deus não vai perdoar vocês. Deus não vai perdoar vocês. E eu queria que você parasse para refletir. Como a gente faz isso nos nossos dias atuais? Quando alguém faz algo que a gente não gosta, o quanto você se enche de raiva, de ódio no seu coração para essa pessoa. E o que eu acho interessante, lá em 1 João 3,15, a palavra de Deus diz algo tão forte para mim e para você, e a gente às vezes nem para olhar isso. 1 João, capítulo 3, o versículo 15, diz assim: quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Preste atenção. Jesus está dizendo que aquele que odeia o seu irmão, ou aquele que odeia as pessoas que estão ao seu redor, aquele que odeia as pessoas que estão na sua família da fé, é um assassino. Ele compara essa pessoa algumas versões a um homicida, a uma pessoa que é assassina. E ele conclui dizendo: e vocês sabem que os homicidas ou os assassinos não têm vida eterna. E é isso que eu e você está fazendo. E é isso que eu e você está alimentando no nosso coração. O ódio por algumas pessoas. Pare para pensar. Eu tenho certeza que tem alguma pessoa que você nutre um sentimento ruim por ela. Eu tenho certeza que no seu coração tem pessoas que estão ao seu redor, na igreja, pessoas próximas,
que por pensar diferente de você, ou por agir de maneira diferente, você tem abandonado, você tem odiado o seu irmão, você tem rejeitado ele. Só que a Bíblia está falando que você é igual a um assassino. Você é igual a um homicida quando você faz isso. Então, pare para refletir agora. Só porque pessoas pensam diferente de você, só porque pessoas têm agido diferente de você, você tem rejeitado algumas pessoas, mas a Bíblia está dizendo que quando você odeia o seu irmão, você está sendo igual a um assassino. E você não muda o seu pensamento, você não muda o seu desejo, você não muda o seu coração, você continua odiando essas pessoas, mas você quer ser perdoado por Deus. E Deus está dizendo que não tem como. Porque se você não perdoa o seu irmão, você também não vai ser perdoado. E quando a gente para refletir por que isso está acontecendo, e a gente começa a olhar, é porque a nossa capacidade de julgar as pessoas ela é muito perfeita. Para a gente julgar, para eu e você julgar as pessoas, nós somos excelentes. Para reconhecer os erros das pessoas, nós somos muito bons. Nós somos peritos, profissionais em olhar e julgar o defeito, ou o pecado, ou o erro das pessoas. Mas quando é o nosso próprio pecado, quando é o nosso próprio erro, nós não conseguimos enxergar. E é por isso que Jesus fala, nós conseguimos ver o cisco no olho do irmão, mas não conseguimos enxergar a trave nos nossos olhos. Você já parou para pensar isso? Porque nós somos tão bons em falar, olha, tu viu o que fulana está fazendo de errado? Tu viu que fulana pecou? Tu viu que fulana caiu? Tu viu que fulana está fazendo, agindo de maneira errada? Sendo ignorante com alguém? Fazendo coisa errada? Porque a gente é muito bom em julgar. Mas quando é com a gente que a gente está fazendo o mesmo, a gente não consegue perceber. A gente não consegue enxergar que a gente está fazendo isso. E o interessante é que uma determinada história no Antigo Testamento, depois que Davi ele comete seu maior, talvez o maior pecado que a Bíblia consegue relatar dele, que ele adultera com Betseba, e não só adultera, ele manda matar o marido dela. Ele, mesmo sabendo que fez coisa errada, a Bíblia não relata um arrependimento de Davi até aquele momento. Foi necessário o sacerdote Natã chegar para ele e confrontar ele. Mas Natã confronta ele com a história de outra pessoa. Porque se ele chegasse para Davi para dizer, Davi, você pecou quando ficou com Betseba e matou o marido dela, talvez ele não iria se arrepender e nem iria perceber. Foi necessário Natã contar uma história para que Davi percebesse. Natã chega e diz, olha meu rei, tem um homem que ele é cheio de ovelha, ele tem muita ovelha, e aí ele estava recebendo uma visita, ao invés de ele matar uma de suas ovelhas e servir, ele foi no rebanho do vizinho dele, que só tinha uma ovelha só. Só tinha uma ovelha que ele amava, que ele dormia na cama com ela, que ele amava aquela ovelha. E esse homem foi lá, pegou a sua ovelha, matou e serviu. E aí Davi, quando ele escuta essa história, ele fica irado. Ele diz, quem é esse cara? Esse cara vai morrer hoje. Esse cara vai morrer hoje porque esse cara não é homem não, por ter feito isso. E é quando Davi enche de ira o seu coração e ele percebe tudo isso, aí Natã fala, meu rei, esse homem é você. Você fez isso com Betseba e Urias. E aí ele cai em si e ele percebe o pecado que ele cometeu e aí ele se arrepende, faz alguns salmos. Então, trazendo isso para a nossa vida é que para perceber o pecado e o erro das pessoas, nós somos maravilhosos. Nós somos excelentes. Mas para perceber o nosso, nós não conseguimos. E por isso que é tão difícil a gente perdoar alguém. Porque a gente peca, a gente erra, a gente está errando direto contra Deus e Deus está perdoando. Mas quando alguém faz algo contra a gente não consegue perdoar. A gente age como esse servo que recebeu um perdão que era impagável. Algo que ele não poderia fazer. Ele recebe do seu Senhor, ele recebe de Deus, mas ele não consegue fazer com o seu próximo. Ele não consegue fazer com a pessoa que está ao seu lado, só porque talvez ela falou uma palavra mais dura para você,
só porque talvez ela pisou no seu calo, só porque talvez ela falou mal de você e você está odiando ela. Mas a Bíblia está falando para mim e para você que aquele que odeia o seu irmão é igual a um assassino, é igual a um homicida, e você continua nutrindo sentimentos ruins no seu coração. E o interessante é que João ele continua completando, e lá em 1 João capítulo 4, o versículo 20, veja que coisa interessante que ele diz. E talvez você sempre fale essa palavra, veja. Ele diz assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, e eu tenho certeza que você, se eu perguntar para você, você ama a Deus? Você vai dizer, eu amo a Deus, pastor. Eu amo a Deus, Deus é meu tudo. Mas veja o que a Bíblia está falando. Se alguém está dizendo que eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem nos vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Veja o que Deus está falando. Que toda essa declaração de amor que você faz para Deus, que você ama a Deus, que Deus é seu tudo. Se você está dizendo que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Porque não tem como você amar verdadeiramente a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você está vendo, que está ao seu lado. Porque o seu amor por Deus é traduzido quando você ama a pessoa ao seu redor. Jesus, certa vez, ele fala que você deu a ele de beber, de comer, de vestir, você foi visitar ele. E os discípulos perguntam, quando é que a gente fez isso ao Senhor? Que a gente não fez isso. Aí Jesus fala, quando você fizer a qualquer um destes pequeninos. Quando você dá um copo d'água a uma pessoa, você está servindo a Deus. Quando você dá um pão a alguém ao seu redor, você está dando ao próprio Deus. Então, quando você ama alguém que está ao seu lado, você está demonstrando ao amor ao próprio Deus. É dessa forma que você ama a Deus. Não adianta você falar, eu amo a Deus, porque Jesus fala que os fariseus eles eram hipócritas, que amavam a Deus só com palavra, mas o seu coração estava longe, o seu coração não fazia nada daquilo. Então, quando a gente diz que ama a Deus, mas a gente odeia o nosso irmão, quando a gente quer destruir o nosso irmão, quando a gente não perdoa o nosso irmão, é tudo mentira. A Bíblia está dizendo que é tudo mentira. Não passa de falácia esse nosso sentimento por Deus, porque quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Eu estou dizendo isso por mais difícil que possa ser, perdoar e amar alguém. Porque o perdão, ele é um ato unilateral. O grande problema é que eu e você, a gente está esperando a pessoa vir para você e pedir perdão. Mas não é isso. Não é isso. O perdão é uma decisão em não ficar preso pelo jugo, pelo peso da ofensa, do ódio que alimenta o seu coração. Então decida perdoar. Mesmo que você fale, pastor, mas aquela pessoa não merece porque ela não se arrependeu, que ela não pediu perdão. Independente, você não merece, eu não mereço. E Deus nos perdoa assim mesmo. Então vá, perdoe aquela pessoa. Tire esse ódio do seu coração. Tire esse rancor que está no seu coração, te matando e te machucando. E libere esse perdão para você ser livre, para que você verdadeiramente seja perdoado. Amém? Amém, gente? Essa palavra, a gente está terminando agora. Essa palavra vai ficar salva aqui no nosso Instagram. E também ela vai estar lá no nosso canal do YouTube, no Ressurreição Pombos, tá bom? Vai lá, se inscreve no nosso canal para você ser sempre abençoado. A gente vai orar aqui para finalizar. Eu vou só orar por 2 pessoas em específico para a gente poder terminar, tá bom? Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela essa palavra que o Senhor ministrou nessa manhã. Que essa palavra ela possa ser rema, ela possa guiar o nosso coração no dia de hoje, para que a gente possa perdoar aqueles que a gente precisa perdoar. Que a gente possa pedir perdão
a quem precisamos pedir perdão, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Senhor, nós também queremos orar pela vida de Cauane, dessa jovem, que o Senhor possa estar libertando ela de toda a opressão maligna, de todo o espírito do mal que rodeia a vida dela, Senhor. Então vai lá, Senhor, com teu Espírito Santo e liberta ela de todos os espíritos malignos, Senhor Deus. Nós também queremos te orar, Pai, pela vida do esposo de Daiane, que o Senhor possa estar abrindo portas de trabalho sobre a vida dele, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia extraordinário na Tua presença. E é no Teu nome, no nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, fica com Deus e tenha um dia excelente na presença dEle.